Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa noite com vocês, dando início à disciplina de Práticas de Ensino de Matemática 3, PEC 3, como ela é conhecida. Vou fazer uma breve apresentação minha, tá? Então, meu nome é Luciano, né? Sou professor do campus Alegrete, do IFAR, né? Ministro disciplinas na licenciatura em matemática, nos cursos técnicos, nos cursos de bacharelado, onde tem matemática aqui no campus, eu sempre estou ministrando disciplinas, né? Tenho experiência com a disciplina de PEC, tenho experiência com a disciplina de estágio, né? Tenho experiência com as disciplinas da matemática, então já andei bastante aí, já estou há mais de 10 anos na instituição, né? Então tenho bastante experiência, principalmente na licenciatura em matemática, né? Então isso acho que traz algumas questões positivas para o nosso andar aqui, né? Dessa disciplina. Juntamente comigo temos a professora, a tutora Sandra, né? Sandra que está aqui já com a gente também. Ela, ela já me contou, né? A gente já conversou bastante organizando a sala, que nós temos, já tiveram ela como tutora na disciplina de PEC 1 e PEC 2, tá? Eu acho que o ideal mesmo é que a gente mantenha mesmo os microfones desligados, né? E as câmeras também desligadas quando eu estiver aqui comentando, né? Mas quando nós estivermos num diálogo, é importante que a gente ligue a câmera, se for possível, também não é uma exigência, né? Mas assim que se ligar a câmera, fica mais fluido o diálogo, né? E acho que isso vai ajudar. Pessoal, enquanto eu estou dispersando, às vezes aqui é porque tem pessoas aqui que eu estou aceitando ainda para entrar, tá? Então, às vezes eu posso dispersar por causa disso. Mas dando continuidade, né? Eu vou perguntar algumas coisas para vocês aqui em questões gerais do layout da sala aqui, né? Vocês estão vendo a disciplina, certo? PEC, Práticas de Ensino de Matemática, vocês estão conseguindo ver o layout da sala? Sim? Podem responder no chat, se for o caso. Sim, Sim, ótimo. Ali, PEC, informações gerais, tá visual, vocês conseguem ler o que tem na apresentação aqui? Sim, professor. Ótimo. Isso já fica ali de lado, que depois eu vou usar aqui a própria sala virtual para discorrer sobre algumas questões. Depois eu tenho alguns slides que eu também vou passar. Mas continuando nas apresentações, né? Então, meu nome é Luciano, sou licenciado em matemática, tenho mestrado em modelagem matemática e doutorado em engenharia da automação e sistemas, né? Tenho, então, essa experiência grande em matemática. Me formei em Santa Maria, né? Sou, então, daqui, né? Do estado. Eu acho que o sotaque já denuncia logo, né? Então, eu fiz lá em Santa Maria, faz um tempo atrás, melhor nem entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou começar a fazer conta, né? Já vão descobrir a minha idade, né? E aí nós teremos, então, 7 encontros síncronos aqui nessa disciplina, tá bom? Primeiramente, né? Essa disciplina, ela tem um caráter, então, formativo, um caráter prático, né? E de extensão, como as outras tiveram. Então, isso é importante que fique bem claro já de início aqui, tá? Eu acredito que ao longo do curso aqui, tá? A gente vai acabar se conhecendo melhor nas apresentações que vocês terão que fazer para mim em alguns momentos, ou nas entregas de vocês. Eu acredito que a gente vai começar a discutir bastante sobre alguns aspectos, né? Eu acho isso bastante importante, né? Então, se vocês têm alguma pergunta a mais nesse início, antes de eu começar a entrar diretamente na disciplina, vocês podem me chamar, tá? Quando eu entrar agora, sair da sala aqui, eu não vou conseguir ver vocês, então cada pouco eu vou saindo e voltando para ver se alguém levantou a mão ou alguma coisa nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta inicial, alguma questão, alguma apresentação? Alguém quer falar alguma coisa? A timidez vai indo com o tempo, né? Então tá, pessoal, essa disciplina, então, acredito que todos vocês já tenham entrado na sala virtual, tá?
Essa disciplina é uma disciplina que tem, então, 50 horas de organização, né? Então, nós temos 50 horas divididas em aulas síncronas e assíncronas, né? Então, nós teremos em torno de 10 horas de aula síncrona, né? Onde as aulas serão gravadas e ficarão expostas para vocês, né? Para quem não puder vir assistir. Mas, como eu falei, essa disciplina tem esse caráter aí bastante peculiar, como essa e como as disciplinas de estágio. Vocês não chegaram lá ainda, mas quando você chegar lá, vocês vão ver a importância que tem esse diálogo direto com o professor nas trocas de experiência. Uma pergunta, todos vocês que estão aqui fizeram PEC 1 e PEC 2 já? Ou tem alguém que não fez PEC 1 e PEC 2? Pode colocar no chat também, se não quiser abrir câmera. Professor, eu não fiz PEC 1, fiz só PEC 2. Ok. Mais alguém que não fez uma ou a outra que está aqui? Ok. Enfim, vou aceitar que o pessoal que não respondeu. Eu não fiz porque eu vou reaproveitar, e daí no fim eu vi que não dava para reaproveitar, porque não era a mesma ementa. Então você não fez a PEC 2 ou a 1? Nenhuma delas, porque eu achei que eu ia poder aproveitar as que eu já tinha feito, inclusive eu já fiz a 3, só que não é a mesma ementa. Fez em outro curso, isso que tu quer dizer? Eu fiz em licenciatura em matemática, só que presencial no campus de Julho. Então você sabe que as PECs já têm esse caráter de prática, né? Sim. Né? Então a gente vai precisar organizar essas questões, né? Laura, né? Tá bom. Isso. Não, depois a gente vê. Você provavelmente vai ter que correr para trás depois para fazer essas outras duas ainda, né? Porque a ementa não bate. E aí não consegue fazer o aproveitamento, né? O coordenador já está sabendo desse detalhe, né? Já conversei com ele, daí tem várias outras matérias também que a gente vai ter que ajustar, porque não bate, né? Isso não bate as emendas. É natural que isso aconteça. Olha, já consegui estabelecer um diálogo que eu acho que isso é primordial para a gente andar aqui e se conhecer também, né? Conhecer as peculiaridades de cada um. Outra questão, né, que eu acho que é importante no diálogo aqui, né? Eu conversei com a professora de vocês, da PEC 1 e PEC 2, que foi a mesma professora, né? E eu também conversei bastante com a tutora e eu tenho informações que vocês, na PEC 2, já desenvolveram atividades nas escolas. Procede, certo? Procede. Isso. E essa experiência, como é que ela foi? Foi traumática? Foi boa? Não foi boa? Como é que foi essa prática? Gostaram? Conseguiram aprender com isso? Como que foi? Assim, professor, com a questão, eu fiz em dupla, né? Eu e a Manuela, Isso, aqui em Santiago. E assim, a nossa assim, foi bem tranquila até, sabe? A gente não... Eu já tinha feito tinha começado a matemática também lá no IFSC, né, em Santa Catarina, e já tinha pego essa parte também de prática, de PEC, aí pra mim não tive tanta dificuldade, assim. Foi até que sempre é desafiador, né? Quando o aluno é novo, né? A turma é nova, mas foi uma experiência bacana, assim. Tranquilo. É bom porque a gente vai fazer isso, né? Quando eu entrar na ementa, agora eu vou trazer algumas questões que são importantes para esse primeiro encontro. Já adianto, como o colega falou, Fernando, né? Darwin. Darwin. A Fernanda está com a mão levantada. Você quer falar? Oi, professor. Nós fizemos em dupla também, eu e a minha irmã, e foi bem legal, foi tipo uma experiência bem boa, sabe? Não foi frustrante, nem deu vontade de já desistir, que geralmente nos primeiros semestres a gente já, né, tipo, meu Deus, vou desistir. Não, foi bem bom. Até eu não sei, eu acho que o senhor vai falar mais para frente esse detalhe das duplas, se a gente vai conseguir ainda fazer, porque eu acho isso bem legal, porque como a maioria de nós trabalha, então a gente divide bastante e depois a parte de fazer fica um pouco mais flexível, né? Então, mas para nós foi uma experiência bem legal o primeiro e o segundo semestre já. Isso, a ideia é que a gente siga nesse mesmo ritmo. Eu gostei muito da PEC 2, como a colega, fugiu o nome da Yane?
A professora anterior foi Daiane, da PEC 2, foi isso? É Daiane o nome dela? Sim, foi. Aham. Daiane, é que às vezes, Daiane, Daniele, para mim, isso vai tudo confundido. Elisandra, Elisângela, fica tudo embolado na minha cabeça, tá? Eu sempre falo muito, então, se vocês precisarem, vocês me freiem, por favor. É uma característica minha, eu tenho essa... Tá comigo desde que eu nasci, tá? Então, eu sou acelerado mesmo. Eu vou falando, vou. Então, eu tenho tudo muito bem organizado aqui já, justamente para não perder foco das coisas, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante isso, né? Eu também tenho bastante experiência com o PIBID aqui, do Campos Alegrete, eu sou o coordenador também, né? Também ministrei disciplinas na especialização de Júlio de Castilhos, da matemática, da inovação, ensino de matemática, né? Também foi bem bacana. E, da mesma forma, né, como vocês indo para as escolas, a questão de ministrar aula EAD, na primeira vez que eu fui ministrar, foi bem diferente para mim também. Então, a gente sempre tem esses desafios e a gente tem que ir rompendo, né, com isso, com essas questões, né? Então, é difícil, às vezes dá uma tremidinha, mas aí a gente vai superando aos poucos. A ideia não é que seja algo assim, meu Deus, que isso se torne uma coisa tão difícil. A ideia não é essa, né? Essa disciplina, ela trabalha questões voltadas para a educação ambiental, e aí o pedido do primeiro fichamento ali, eu vou falar sobre ele, eu acredito lá no próximo encontro 5, quando a gente retornar, porque eu acredito que eu abri o primeiro encontro dia 13 ao dia 10, porque eu ia marcar nessa aula aqui, né? Mas eu acho que quem não fez ainda o fichamento, não se preocupem, eu vou estender aí mais uns dias, né? Talvez até a próxima aula 5 da semana que vem, para que a gente discuta sobre esse fechamento da BNCC que eu pedi na sala de aula. Quem visitou lá já consegue ver, tá? Mais alguma questão? Alguém quer falar? Não? Senão eu dou continuidade aqui. Então, vamos lá, gente. Agora estamos com... Deixa eu ver se não tem ninguém aqui para entrar na sala, com 15. Tá bom, já temos a metade da turma participando. E aos poucos as pessoas vão começar a vir, né? Então, se vocês tiverem com o Moodle aberto, quiserem olhar aí, também tranquilo, mas eu tenho aqui a entrada da disciplina aqui, bem como ela está apresentada, vocês estão vendo aqui. Então, se vocês olharem aqui, os outros tópicos já estão aqui para você, não estão prontos, mas né, em construção, vamos dizer assim, mas estão ocultos para vocês. Então, eu tenho a disciplina já montada, né? E aí eu tenho, nas informações gerais, algumas questões, né? Então, essa disciplina é uma disciplina que tem 50 horas, como eu falei antes. É uma disciplina que tem aproximadamente 10 horas de aula síncrona, que é isso que nós estamos fazendo agora, e as outras aulas assíncronas com o material que eu vou postando, com questões que eu vou pedindo para vocês entregarem, tá? Então, essa é a cara da disciplina, né? E aí, eu tenho aqui meu contato, tá? Professor Luciano, né? Com meu e-mail aqui, né? O meu horário previsto para atendimento de vocês é todo o tempo. Vocês mandem no e-mail, mandem nos fóruns. Tanto que eu não coloquei, não vai ser somente na aula síncrona, porque ele não vai dar conta. A aula síncrona é para nós debatermos questões, né? E alinharmos questões, né? Então, levo o material para a aula, posto o material da aula, e depois eu venho aqui e a gente discorre sobre isso, tira dúvidas e tal, né? Da mesma forma, a tutora está aí para vocês disponível, aí, conforme ela vai combinar com vocês, tá? E vocês já conhecem ela bem melhor que eu, né? E a gente já está tendo aqui uma sinergia bem boa nos nossos trabalhos aqui, o que eu gostei bastante, né? Certo? Quando precisar, levantam a mão e gritam, tá? Então, vamos começar pelo começo. Aqui eu tenho o plano de ensino. Por que eu abro ele aqui para vocês, tá? O plano de ensino, ele é importantíssimo, né? Porque é aqui que diz como que a minha aula, aqui está escrito como que a minha aula vai... Não só a aula, como que vocês serão avaliados, como que a gente vai fazer as marcações das atividades e tal, né? E da ementa, né? A ementa aqui, então, está bem pequena, depois eu abro ela bem mais para frente, mas é elaboração de proposta de ensino, material didático, planejamento, experimentação, avaliação de experiências de prática de ensino da matemática para a educação básica, né? Construção de recursos didático-pedagógicos com reaproveitamento de materiais, né? O reaproveitamento de materiais já indica aqui que nós estamos tratando com questões ambientais, né? Focalizando a educação ambiental, a aplicabilidade da matemática em questões ambientais, né? O uso de materiais didáticos práticos em práticas extensionistas, né?
didáticos pedagógicos, né, em práticas extensionistas. Então, para nós fazer o uso de material didático pedagógico em práticas extensionistas, nós temos que fazer a construção disso, né? E aí eu já vou falar para vocês mais para frente como que a gente vai tratar disso, né? O objetivo do curso você já conhece, né? O objetivo do componente curricular, né? Então, está diretamente alinhado com a própria ementa, né? E aí, a metodologia, né, da disciplina. Então, aqui nós temos ela fundamentada em uma abordagem ativa e interativa, obviamente, né? E recursos digitais para facilitar o aprendizado no ambiente virtual, né? As atividades envolverão videoaulas, leituras orientadas, fórum de discussão, estudo de caso, promovendo a construção do conhecimento de maneira colaborativa, né? Além disso, serão utilizados ambientes virtuais de aprendizagem, no caso, para disponibilizar o material, né? Acompanhar o desempenho dos estudantes e realizar avaliações, né? Eu não tenho como avaliar vocês senão pelo Moodle, né? Então, os alunos serão estimulados a assumir um papel proativo. Eu gosto muito disso. Acho que já nesse início já mostro para vocês o meu perfil de chamar vocês, né? Eu preciso que vocês desempenhem as atividades, senão a gente não consegue dar o próximo passo. Essa disciplina ela é metódica, né? Então, pensa numa aplicação. Já tiveram experiência da PEC 2. Eu preciso ver alguns conceitos, né? Para que as PECs também tenham essa questão de teoria, né? Então, eu vou teorizar algumas questões, vamos trazer essas questões para uma construção prática, né? Com a questão da experimentação, depois, que seria na parte da aplicação, e a avaliação disso, né? E com um documento final, né? De relatório, ou relato, como eu chamo, né? Das atividades que foram desenvolvidas, então com fotos, com outras questões. Me deixa muito tranquila a fala da colega de vocês antes, né, que já falou que já tiveram essa experiência. Então, esse caminho, esse traçado, né, que a gente vai fazer, eu acredito que não vai mudar muito. Desenvolve o material, entra em contato com a escola, né, depois, eu acho que o primeiro passo é nós montarmos as equipes, né, que eu vou chamar de equipes, ou duplas, ou trios, enfim, né, já logo começar com isso, né, e logo começar com essas atividades, tá? De construção, né? Em paralelo com aquilo que a gente vem desenvolvendo em teoria, né? Eu acho que acredito que seja assim. Então, a ideia é que eu poste muitos artigos que tenham construção de materiais, que falam de materiais didáticos e assim por diante, porque a gente precisa direcionar muito para uma atividade prática, né? Às vezes os livros não trazem isso, trazem mais questões teóricas, né? Então, eu acredito que a questão prática aqui esteja como cerne aqui, né? Então, aqui eu tenho um cronograma de aulas, né? Onde vocês... Depois tem só ele, depois mais abaixo também, com os inícios das aberturas dos tópicos. Então, esse primeiro de uma semana, né? E depois os outros de 2 semanas, né? E aí, lá no final, nós teremos mais 2 de uma semana, mas aqui a ideia é porque nós temos que balancear a carga horária, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, tem esse primeiro, que é a apresentação do plano de ensino e a organização da disciplina e aspectos importantes da BNCC que eu coloquei para vocês. Achei um pontapé interessante para iniciarmos. Depois, a elaboração de propostas de ensino e materiais didáticos. O planejamento, a experimentação e avaliação, né, da matemática. Construção de recursos didáticos voltados para aplicabilidade em questões ambientais, matemática. Uso de materiais didáticos em práticas extensionistas. Aqui, do dia 22, a aula síncrona aí, que eu não lembro mais a data, do dia 22 do dia 5 aqui, é uma aula síncrona que vocês vão ter que trazer para mim o que vocês desenvolveram. Eu trago materiais elaborados e vocês têm que estar elaborando já, porque nós não vamos ter muito mais tempo depois para fazer uma aplicação. Por isso que eu digo que a gente precisa trazer isso bastante em paralelo, tá? Só vou aceitar os colegas que estão chegando agora aqui. Não esqueçam de pedir para eu postar a lista de presença, que eu vou postar depois, que agora estou na sequência aqui, tá? Avaliação, né? Eu acho que né? Depois, aqui no final, importante, no último tópico, né? Eu coloquei já fora da ementa a elaboração, a entrega e a apresentação do relato final da oficina, tá? Vou falar disso depois, tá? Então, avaliação contínua, formativa, tá?
Então, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, né? Quando eu digo contínua, vocês vão olhar nos tópicos, vocês vão ver que eu coloquei atividade, o fichário como atividade. Mas vocês vão ver nos critérios de avaliação aqui que eu vou cobrar que essas entregas, elas estão sendo também, sim, avaliadas, né? Só que eu não coloquei elas como questão, um caráter tão avaliativo, por isso que elas não aparecem lá como atividade avaliativa. Mas, sim, as entregas das atividades são, sim, pontuadas, né? Já vou falar disso. Como eu digo aqui, o estudante participará da atividade em cada tópico, como fichamento, atividades propostas, além de fórum de discussão, o que ajudará a aplicar os conhecimentos. Além disso, os estudantes terão que desenvolver uma atividade para aplicação em uma escola, né, para garantir a essência da disciplina, que é a questão prática e extensionista dela. Deixa eu só ver um negócio aqui. Errei extensionista, está erro de português aqui. Passou. Então, os critérios da avaliação da disciplina serão baseados na participação ativa, na qualidade das produções e na realização das atividades propostas, garantindo que os estudantes atinjam, no mínimo, o conceito necessário para aprovação. Vocês sabem que essa disciplina, ela não tem exame, né? Então, está todo voltado, como estágio também não tem, está todo voltado a essa produção e esse engajamento nosso durante a disciplina, ok? Então, os pesos, que é o mais importante, estão divididos em 2,5 para as entregas das atividades propostas. É claro que eu vou olhar todas as atividades e dar as devolutivas, né, na medida do possível, né? Posso fazer isso em caráter mais geral, aqui na próxima aula, né? Falando das entregas das atividades, ou individual em alguns casos, tá? Mas a entrega, sim, ela é pontuada, né? Então, 2,5 pontos aí só para as entregas das atividades, né? A gente chama de atitude, avaliação atitudinal. Eu lembro quando eu ministrei aulas no Mato Grosso, né, que eu também trabalhei lá, numa época nós trabalhando numa instituição, inclusive federal também, o IFMT, e ele tinha no ensino médio algo que nós chamávamos de avaliação institucional. Então, se o estudante fizesse todas as atividades propostas, só fazer, durante o semestre, ou lá era anual, ele já saía com 2 pontos de cara, né? Então, ele só tinha mais 8 para somar, que a gente chamava de atitudinal. Perdi aqui o foco um pouco, então chamava isso de atitudinal, né? Depois eu tenho 2,5 para o desenvolvimento da atividade prática, né? Aqui nós já temos 5 pontos, né? Então, entregou todas as atividades, conseguiu desenvolver a atividade prática, já estamos bem encaminhados, né? Depois nós temos a 5 para todo o processo, que é aplicação da atividade e apresentação dessa atividade e entrega do relato de aplicação. Quando eu estou falando de apresentação da atividade, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que eu pretendo, no último encontro síncrono, montar ele no formato de seminário. Vamos pensar, se ficarmos aqui com 30 estudantes, grupos de 3, eu teria 10 atividades para serem apresentadas, né? Eu marcaria um encontro síncrono aí de 2 horas e eu conseguia dar 10 minutinhos para cada grupo se organizar, né? Para fazer uma apresentação breve daquilo que foi desenvolvido. Da mesma forma que eu estou apresentando, vocês podem montar uns slides e apresentar. Essa é a proposta lá no final. Envia no Moodle a atividade pronta, né? O relato pronto, né? Eu vou confirmar no relato, eu consigo identificar se vocês realmente aplicaram a atividade, né? Então, é bem tranquilo nesse sentido, tá? E aí, se formos trios mesmo, não é... Estou pensando como a gente vai montar isso. Pensando, não, vou passar para vocês já como eu penso em montar isso, né? Então, se tivermos trio, nós teremos 10 trabalhos, né? E aí fica bem bacana de organizar, né? Pessoal, algum questionamento aqui em relação à parte avaliativa? Conseguiram entender, né? Tudo tranquilo? Professor, só queria tirar uma dúvida. Vai. Assim, com relação... O que eu achei, assim, que na PEC 2 foi talvez um pouco mais difícil, assim. A parte inicial ali foi a questão para conseguir dar aula na escola.
Aí, assim, por exemplo, aqui em Santiago, eu tenho que mandar para a Secretaria de Educação aqui do município, daí demora uns dias, eles chamam a gente e tal, para poder fazer isso aí. E aí, na PEC 2, foi interessante que os professores fizeram tipo uma, como se fosse uma carta ali explicando que a gente precisaria e tal. Daí eu não sei, eu peço desculpa que eu não cheguei a ler todo ali a matéria do senhor ainda no Moodle, mas se o senhor já tem alguma coisa nesse sentido, e se tivesse, seria possível, né, passar o quanto antes para a gente poder já correr atrás da secretaria, né, para poder Isso. entregar essa carta aí. Eu havia comentado com a Sandra, ela inclusive me falou muito dessa preocupação em relação a essa carta, né? Eu acho que essa carta, sim, é importante para todos, né? Porque a gente também não vai autorizar vocês a irem para uma escola se não tiver esse contato, essa carta, tudo certinho, né? Com a autorização da escola para que vocês vão até a escola, né? Então, isso é um ponto, é um pré-requisito, né? A gente chama. Então, eu não postei nada disso ainda justamente para trazer isso para vocês. Então, vocês precisam, sim, né, dessa carta. Eu acredito, como a gente faz sempre aqui, nas PECs, por exemplo, existe um contato inicial, né? Às vezes com a escola, você já conhece os professores e tal, mas mesmo assim é necessário que tenha essa carta, né? Esse retorno, ó, vai ser nessa escola, meu grupo vai aplicar nessa escola a atividade. Isso pode ser feito previamente, essas autorizações, né? E aí depois marcar com o professor quando vai fazer a apresentação. Porque a gente precisa de um tempo para desenvolver alguns conceitos aqui, né? Não sei se eu consegui explicar, desculpa. A Sandra levantou a mão. Oi, prof. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cheguei um Sandra. pouquinho atrasada. Eu acho que foi o Darwin que falou, não, foi o Luciano, né? Foi eu, Sandra. E você está preocupado em relação ao tempo ali, prof, porque as coordenadorias, tem uma do estado ali, não sei se é a 28ª, que ela tem uma demanda muito grande, assim, para poder liberar o aluno. Eles precisam de vários documentos, a secretaria tem que autorizar o aluno, depois chegar na coordenadoria, passar para a secretaria da escola, então é uma demanda bem grande em função do tempo. Aí eu acho que o que ele está pedindo ali, de repente, é para nós agilizar a liberação da carta, para ele poder já dar andamento nisso daí, porque até eles autorizarem na escola, às vezes demora 2 meses. Tá, o processo é moroso. Vamos Isso. fazer isso. Vamos fazer. Acredito que temos um modelo já, né, Sandra? Isso. As municipais geralmente são mais fáceis, mas a do estado é bem complicada. Tá. E professor, só para ter uma ideia, né, que o senhor falou dos conceitos básicos, né, e tal, mas assim, nessa carta, por exemplo, eu entrei assim na prefeitura aqui, né, mais ou menos assim com uns 30, 35 dias antes de ministrar a aula, o senhor entendeu? Aí por isso que eu falei pro senhor desse tempo ali, que é interessante entrar Isso, com a carta, eu acho mesmo que eu não tenha o conceito, né, mas a gente vai adquirindo ainda aqui, sei lá, 4 semanas, 5 semanas marcaria a aula, né? Isso, você desenvolve. Não, tranquilo, você desenvolveu a atividade sozinho na época? Sozinho, desculpa. Não, professor, foi eu e a Manuela, né? Isso. E era uma escola aqui ainda de Santiago Municipal, né? Isso, acredita que consiga na mesma já. Isso, bem provável, professor. Pronto. Perfeito. Isso, Sandra, a gente já agiliza para eles essa carta, né? Se tiver um modelo já. Eu acho que o primeiro ponto é pensarmos. A gente tá correndo com os bois aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que é a preocupação de todos isso, né? Como teremos essa atividade, então a ideia é que a gente corra então com a formação dos grupos, né? E essa é a minha ideia para essa aula hoje ainda, né? Não montar aqui, mas que eu deixe um formulário para vocês. Eu acho que formulário até é difícil, eu acho que até uma planilhazinha do Drive, entendeu? E eu coloque na sala virtual lá, abro na primeira aula ali, ou até nos informes, tá, gente? Vamos combinar, eu abro ali nos informes, elaboração das equipes, né? Bota uma planilha do Drive ali para vocês colocarem os nomes, né? Eu pensei em até trios, né? Eu acho que foi isso que foi trabalhado na PEC 2, né? Eram com trios que era trabalhado. Então, já tendo o grupo ali que vai trabalhar, a gente já pode começar a liberação, né, Sandra? Sim, eu já organizo esse modelo, já te passo hoje no final da live ali. Isso, tá tranquilo, então. Professor, uma dúvida. Pode falar. A gente pode fazer na mesma escola e também seguir as mesmas duplas que a gente seguiu no outro, já que a gente já está habituado, ou a gente
tem que optar por outro lugar para não ficar no mesmo? Não vejo problema em fazer em fazer a mesma dupla. A gente é assim no presencial, né? A gente começa a ter mais afinidade com alguns, né? E até por proximidades, né? Que vocês já têm. Então, eu acredito que possa ser, sim. Não acredito. Possa ser duplas, mas pode ser trio também, né? Não tem Obrigada. problema. Tá? Luiz Fernando? Professor, Alô, boa noite, professor. Meu nome é Luiz Fernando, tá escutando? Sim. Tá, prazer. Eu não, até eu vi que a professora Sandra tá ali, ela pediu para entrar em contato com quem não fez o módulo 1 e 2. Eu tive dificuldade no primeiro e segundo semestre, e muitos módulos eu não consegui acompanhar. Uhum. Aí, então eu não fiz o primeiro e o segundo. Aí eu vou conversar com ela agora ali depois, eu vi que ela conversou agora aí a respeito disso. Eu chamei ela no WhatsApp até para me normalizar e ver o passo a passo como eu procedo nessa parte de não ter feito o 1 e o 2. Eu não tenho muita dificuldade em relação a conseguir escolas, porque eu trabalho na Secretaria de Educação, sou funcionário público aqui do município de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Eu não tenho problema nessa parte, né? E aí, então, eu vou conversar com ela a respeito que eu não, nesse caso, eu não tenho aprovado o módulo 1 e 2. Aí, mas já vou dar procedimento no passo a passo que eu devo fazer. Isso, o que ajuda bastante nesses casos, talvez se você tiver algum colega para fazer a dupla, já que já tenha feito a 1 e a 2, né? Eu acho que seria importante. Você está falando que não fez a PEC 1 e a PEC 2, né? É isso. Não fiz a PEC 1 e não fiz a PEC 2. Às vezes tiver alguém, não sei se você tem alguma dupla, né? Conseguir não, até então não. Vou conversar com meus colegas, que tem alguns que Isso. estão escutando a aula, e depois agora eu vou procurar a minha tutora aqui no IFAR, aqui dá para ver o passo a passo, como eu devo proceder, né? E eu acho que isso ajudaria bastante para você já ter que daí pega alguém com experiência, né? E a gente vai adequando. Isso auxilia bastante, né? Funciona como, né? Para auxiliar o próprio colega que está chegando agora, né? Isso ajuda. Tem mais gente com a mão levantada? Eu acho. Deixa eu ver, abrir a fila aqui, vamos ver como é que tá as mãozinhas aqui. Não tá aparecendo para mim. Deixa eu. Aqui, calma aí. Faz tempo aqui, tô lembrando. Quem tá aqui. Luiz Fernando já falou. A Andressa já falou? não, ainda não, professor. Vai lá, Andressa. Assim, ó, no caso, que nem o semestre passado eu fiz com 2 colegas, apresentei o trabalho, só que a gente fez em escolas diferentes. Elas fizeram numa escola e eu fiz em outra. Não sei se nesse semestre pode ser assim ainda, ou teria que ser na mesma escola. Eu pensei na mesma escola, mas vamos amadurecendo. Eu tinha pensado na mesma escola, né? Eu acho que seria mais interessante. Mas por que seriam em escolas diferentes? Não, é porque daí eu não morava na mesma cidade, né? Não tinha ninguém que ir. Não tem problema. Vocês só vão ter um relato de 2 experiências no mesmo relatório, não tem problema. Aí vai ter 2 cartas, né? Sim. Só o plano seria montado em conjunto. Eu tô entendendo que é isso, né? Ah, tá. Não, eu fiz o meu separado e depois a gente montou na apresentação, eu coloquei partes do meu trabalho e elas colocaram parte do trabalho delas, né? Entendi. Não, eu não vejo problema, só temos que fazer a formalidade para todo mundo. O próximo que levantou a mão. Pessoal, se eu não respondi assertivamente, vocês já me... Deixa eu abaixar aqui. O próximo é a... Sandra, você? Oi, não levantei a mão. Deixa eu baixar. Márcio Dias levantou a mão. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, a professora Sandra também, boa noite, colegas aí. Professor, 2 questionamentos rapidinho aí. Um deles, o senhor estava comentando aí de fazer grupos e tal, só que vai por várias vezes nos grupos aí do WhatsApp, eu pedi para ver se tinha alguém de Santa Maria para poder fazer em conjunto na PEC 2 e eu não achei ninguém, não apareceu ninguém. Até por sinal, mais próximo de Santa Maria, que era o polo de São João do Polígono, e muitas vezes aparecia lá só eu para fazer as provas, né?
Acho que ficou só eu, Santa Maria, fazendo o curso de matemática aí. Tanto é que eu iniciei o PEC 2 fazendo sozinho, né? Nessa situação, o senhor vai me inserir em algum grupo ou posso continuar buscando sozinho essa situação do trabalho? Não, a ideia é que possa ser até em trio, né? Que possa ser até em trio. Pode ser sozinho, então. Não tem problema. Tá, ok. A segunda situação, professor, eu estava olhando ali, acompanhando ali os trabalhos, inclusive o fichamento, o senhor vai conversar sobre a ficha ali posteriormente, né? Sim. Do trabalho do senhor ali, que o senhor pediu para fazer avaliativo? Sim. Tá, mais específico dela ali, o senhor vai pedir para entregar até meia-noite de hoje ou até amanhã? Não, acho que você chegou. Eu já disse que eu vou postergar para a semana que vem. Tá ok. Desculpa aí, eu não peguei essa informação do senhor. O senhor me perdoa aí. Tranquilo, não. Obrigado pelo seu serviço aí. Tem alguém com o microfone aberto. Tá. Não, eu vou postergar sim. Postergo até a semana que vem, sem problemas, tá? Até porque essa é a nossa primeira aula síncrona, né? Eu achei muito em cima eu conversei com a Sandra, achei muito em cima nós fazermos a primeira aula síncrona já ali na terça-feira, né? Então, esperei até que se assentasse a sala, como a gente diz, né? E agora eu acredito que a gente está num bom caminho aqui. E aí temos a Andressa, ou a Andressa já falou? Eu acredito que ela já tenha falado, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no... Tá, a Sandra falou aqui, no estado executivo, tá? Aconselho o pessoal a fazer no municipal. Estou fazendo levantamento para passar para a coordenação, já te chamo aí. Tá, beleza. Continuando, então, se alguém não tem mais nenhum questionamento nesse sentido de avaliação, a ideia é isso, então, fazer todo desenvolvimento prático, né? Organizar essa parte burocrática primeiro, que eu acho que é importante, né? Então, sim, a gente vai fazer isso. Organizar os grupos, né? Para isso eu vou colocar uma planilha para vocês, só para colocar os nomes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, quais são os nomes, né? Enfim, acho que dá para organizar nesse sentido. Depois eu coloco mais informações para a gente saber quem são os grupos que já estão articulados, né? Para a gente ver a quantitativo que vai ser. Esse é o primeiro ponto. A partir daí a gente consegue organizar a questão das cartas também já, né? Então é mais ou menos nesse sentido, ok? Acho que ficou claro nesse sentido agora, né? Bom. Dando continuidade aqui, então, aqui já tenho, né, descrição de biografia, alguns trabalhos que temos aqui, enfim. Esse é o meu plano, o plano de ensino da disciplina aqui, da nossa PEC 3. Como eu falei, essa primeira aula é justamente para isso que vocês estão me perguntando. É isso mesmo que eu quero que vocês façam. Tirem suas dúvidas todas. Vamos já começar, e aí é o começo, né? A partir daqui a gente tem bastante trabalho aí pela frente. Depois do plano de ensino, né? Tem a matriz de atividades práticas aqui, se vocês quiserem clicar, tá tudo aqui organizadinho, né? Como que vai funcionar esse andar todo, tá? Sempre volta para o início quando eu volto aqui, né? Tem uma apresentação minha, uma apresentação da Sandra, né? E aqui tem um cronograma das aulas síncronas, tá, gente? Então, vocês entrem lá, que tem um cronograma pré-definido. Caso aconteça algum imprevisto de eu não poder em um desses momentos, mas as terças, para mim, de noite são bem tranquilas, né? Então, nós temos aqui um cronograma de 7 encontros síncronos, tá? Então, a ideia é lá pelo quarto encontro síncrono, nós já termos o plano aí mais ou menos desenhado de que atividade a gente vai desenvolver na escola por grupo. E aí a gente consegue trabalhar um pouco mais individual, né? Uma espécie de planilha, professor, a gente quer fazer isso, 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 a gente vai desenvolver uma oficina nesse sentido, né? Então, vocês estão pensando, vocês vão ver que eu estou me referindo a todo momento a oficinas, né? Oficinas, porque eu entendo que quando você tem material concreto, você vai
pensar em meio ambiente, para construir coisas, eu penso muito que isso já está com cara de oficina, né? Mas a gente vai desenhar isso ao longo do semestre, tá? Bem tranquilo. Então, por isso que eu chamo de oficina, mas o planejamento disso não vai mudar muito do planejamento da PEC 2. Vocês vão ter que ter ali um desenvolvimento dessa oficina, ou dessa aula, enfim, desse momento que vocês vão ter lá, né? O conteúdo que vocês vão desenvolver, né? Por isso que o fichamento da BNCC está nesse sentido também, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, depois a gente desenha nas próximas mais disso, tá? Mas a ideia dessa disciplina é que se eu falar muito aqui, eu vou essa transversalidade que nós temos da matemática com a educação ambiental. Como que ela tem que estar posta dentro da nossa matemática? Não em como que ela tem que estar, mas como que a gente consegue fazer isso, né? Que questões a gente consegue tratar, né? E aí a gente vai ter que ir em artigos, em trabalhos que já foram desenvolvidos, né? Para que a gente adapte essas questões para a nossa realidade. Acho que não tem muito como fugir disso, tá? Então, esse cronograma aqui, acho bem importante, tá, gente? Vocês estarem sempre atentos, mas eu toda vez eu vou postar aí, vou mandar no chat ali, por mensagem para vocês, para chamada para aula síncrona, tá? Hoje, eu ainda vou, ou mais tardar amanhã de manhã, eu já vou abrir o próximo tópico, também já. Mas esse próximo tópico tem mais tempo. Para que quem já tenha feito esse tópico 1, tenha feito o fichamento, já possa dar atenção para o próximo tópico, né? Tem pessoas que gostam de estar com a coisa mais à frente. E qualquer dúvida sobre, né, as questões, vocês podem até colocar aqui nos fóruns, né? Aqui, então, né, eu tenho o nosso tópico, né? Então, aqui eu deixei aberto para vocês, falei um pouco do que tinha aqui, o que eu queria, né? Então, nesse tópico, nós apresentamos o plano de ensino, organizado todo o andamento da disciplina. Além disso, abordaremos aspectos relacionados ao conteúdo de matemática e sua relação com as questões ambientais na BNCC, focando no ensino fundamental 2. Eu fiz um recorte, gente, vocês observem que eu estou fazendo um recorte na BNCC. Eu estou pegando e dizendo, eu quero que vocês olhem para a matemática, tá? Os conteúdos matemáticos que nós temos, né? As unidades temáticas, né? E aí eu tenho ali alguns conteúdos aí para vocês entenderem esses conteúdos e qual que é a potencialidade desses conteúdos se eu pensar em educação ambiental. Como que está posta essa questão da educação ambiental na BNCC? Ou nem está? Ou está muito sutil, né? Essas questões importantes. Então, estou dando dicas para o próprio fichamento, né? Algumas questões que eu acho importantes. E sempre vai ser nesse formato. Vou lá dizer o dia da aula síncrona, né? E como que a gente vai fazer, tá? Adianto para vocês, né? Na próxima aula síncrona, eu vou questionar vocês sobre o que vocês fizeram em relação à BNCC, para que a gente tenha esse início de tratativa, né, sobre o conteúdo e esse toma lá da cá que eu sempre falo, né? Eu pergunto, vocês me respondem o que acharam das questões, como que nós podemos pensar essa questão ambiental, mas eu não vou falar hoje, porque vocês precisam ainda fazer o fichamento de quem não fez, tá? Vou falar algumas questões da BNCC sim, mas não a essência do fichamento. Só vou tomar uma aguinha aqui, tá, gente? Já dou continuidade. Tô falando muito rápido, gente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí, tá, gente? Aqui eu tenho a BNCC. Por que eu tô com a BNCC aqui? Vim para cá. A BNCC, ela é interessante porque ela... Eu até coloquei, ó, a ideia não é a leitura da BNCC na íntegra, porque aí, para uma semaninha, gente, a BNCC ela é gigante, né? E aí nós somos da matemática aqui, no curso de licenciatura em matemática, e nós temos que olhar para a matemática. Os outros cursos olhem para os outros, mas nós não podemos deixar de olhar para a BNCC com um olhar mais crítico para ela, né? Com um olhar mais das outras questões. Tem coisas que estão relacionadas a todos aqui, né?
Tem gente querendo entrar na sala aqui, vou aceitar mais uma vez aqui. Se eu permitir todos os convidados, eu acho que entra tudo numa vez. Eu tava... Então, essas questões, né? E aí eu peço para vocês, Ensino Fundamental 2, e o olhar de como os currículos podem relacionar a educação ambiental com a matemática, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Já vou abrir uns slides que eu tenho aqui para a gente tratar disso, né? E aí eu já dou as dicas para vocês, estão vendo? Acredito que utilizar a ferramenta de busca com termos educação ambiental, conteúdos matemáticos, irá auxiliar vocês no estudo do fichamento, né? A aula 5 que nós temos aqui, o material que está sendo utilizado, os slides que eu vou utilizar, né? E aqui eu tenho as atividades. Veja bem, ó. Apesar de não constar aqui como atividade avaliativa, observem que no plano de ensino consta que estarei avaliando as entregas das atividades propostas até 2,5 pontos. Eu acho que isso é importante, gente, né? Para que a gente consiga estar sempre atento a isso, tá? Então, por mais que não apareça, as entregas que eu peço, as tarefas que eu peço, né? Posso colocar aqui atividade avaliativa. Mas eu acho que quando eu estou falando de atividade, eu estou muito mais relacionado a uma entrega de algo um pouco mais robusto do que um fichamento, tá? Isso aqui é a questão da atitude de vocês que eu vou estar cobrando. Certo, gente? Eu vou para alguns slides agora. Pergunto se vocês têm alguma questão ainda com relação a essa parte de organização da disciplina. Primeiro ponto, avaliação. Entregar as atividades propostas, vamos elaborar um material, né? E vamos aplicar esse material na escola. Depois, nós vamos elaborar um relato e vamos apresentar esse relato aí nas 2 últimas aulas síncronas, né? Dependendo da quantidade de grupos. Minha tarefa agora, botar um drive para vocês ali, né? Vou colocar as informações gerais aqui embaixo, para que vocês... Vou dar abertura geral para esse drive, né? Que qualquer um com o link possa acessar. E aí vocês coloquem ali o nome dos grupos, duplas, trios, né? Enfim, eu estou chamando de grupo, mas vamos falar duplas, trios ou individual, né? Alguém, enfim, tenha... Né? Não pensei em 4 pessoas, pensei só até em 3, né? Certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, o que está posto nesse momento é isso. E eu acredito que a gente tira de letra. Certo, pessoal? Algum questionamento com relação a isso? Nenhum? Eita, já. Vai rápido. O tempo passa, hein? Bom, gente, deixa eu sair aqui, cancelar essa apresentação aqui. Se ninguém tem mais, em relação ao Moodle é isso, tá? E eu vou agora para... Já passei as informações, já me apresentei, né? Eu acho que está tudo bem tranquilo aqui, certo? Agora eu tenho aqui, vocês estão conseguindo ver uns slides que está escrito PEC, Prática de Ensino de Matemática 3, professor Luciano? Sim. Certo? Obrigado, gente, então. Então, de fato, hoje, mais eu vou trazer alguns aspectos gerais da BNCC, né? Peraí, só um pouquinho, antes de eu começar essa apresentação, eu acho que eu vou fazer uma outra coisa, se vocês olharem aqui, ó, a BNCC, estão vendo a apresentação, estão vendo a BNCC agora, né? Se vocês olharem esse link aqui, eu tenho a BNCC em planilha, a BNCC em PDF e a BNCC para navegação, né? Então, quando eu estou aqui só olhando para a BNCC, é muito fácil eu localizar a BNCC nesse formato, estão vendo? Se eu clicar BNCC para navegação, ela vai abrir um outro link, já vou compartilhar para vocês, tá? Porque ela abre um link separado, então eu vou ter que ir aqui no compartilhamento e colocar o outro compartilhamento. Vamos lá, sem problemas. Deve ser esse aqui, compartilhar. Aí ele vai abrir aqui, deixa eu ver aqui, esticar a tela para vocês, só um minuto. A gente é professor, ainda abre as páginas e vai indo, né? Então, olhem aqui, eu tenho a BNCC assim, né? Eu acredito que vocês já conheçam, né? Só estou falando para vocês, mas essa aqui é muito tranquilo para a gente, ó. Então, eu tenho, se eu clicar, por exemplo, aqui, etapa do ensino fundamental, né? Eu já caio direto aqui, né? E aí eu tenho as áreas de linguagem, áreas de matemática, e aí eu posso ir indo direto para onde eu quero chegar. Clico aqui, ele vai abrir a área da matemática, né?
Enfim, posso ir navegando por aqui. Aqui tem as competências, né? E aí eu vou indo. Próximo, né? E aí eu vou para lá. Matemática no ensino fundamental, anos iniciais. Não é isso que eu quero. Posso dar uma olhada? Posso, dar uma olhada. Anos finais, é aqui que eu quero. Aí eu já estou entrando aqui nas unidades temáticas, objetos do conhecimento, tá, gente? E aí eu já tenho aqui as questões da BNCC, aonde eu mais foquei, né? Agora, se eu precisar, né, pesquisar, como eu falei, né, usando o buscador, eu vou ter que ir a partir da baixar ela em PDF. Vou ter que clicar ela em abrir em PDF. Eu vou fazer isso agora, tá? Então, eu vou ali, clico na base aqui novamente, compartilhar, vou em BNCC em PDF. Ela novamente, vai abrir um outro link aqui. Gente, vai abrir um outro link aqui, que eu vou ter que agora mostrar para vocês, que é esse aqui, e não baixou no computador de vocês, tá? E é onde eu tenho a base aqui, ó, tá? Quando eu falo buscador, tá? Eu vou dar um Ctrl F no meu teclado. Estão conseguindo ver aqui? Dei um Ctrl F, apareceu aqui, ó, certo? Aqui em cima. E aí eu digito educação, vai aparecer 250, 300, muitos termos, né? Mas se eu digitar educação ambiental, né, por exemplo, ele já vai buscar algumas questões de educação ambiental, tá? 5 itens de educação ambiental aqui ele encontrou. Então é isso que eu estou falando quando eu falo para vocês da navegação, né, por buscador, né, usar palavras-chave. É muito mais fácil, muitas vezes, o estudo nesse formato, tá bom? Bom, gente, continuando aqui, eu tenho... Então, preparei alguns slides, mas já vou passando aqui, tinha preparado 2 aqui, mas ele está bem adiantado aqui já. Falo muito, não tem como nós não falarmos no trabalho em equipe, né? Porque, como nós estamos trabalhando em grupo, né? O ideal, eu vi até a colega falar, eu sou muito crítico disso. Aí eu divido o trabalho, eu faço uma parte, outro faz outra parte, depois eu junto. Isso geralmente é problema, tá? Não que cada um não possa ter uma atividade dentro do grupo. Não é isso. Eu preciso que, se cada um tenha uma atividade dentro do grupo, é importante que tenha sinergia. Eu vou fazer essa, o outro vai fazer essa, outro vai fazer essa, mas como que elas se conectam no final? Isso é muito importante, né? Vou no relato, cada um vai ter uma parte, mas é importantíssimo que quem fez a parte 1, outro fez a parte 2, outro fez a parte 3, quem fez a parte 1, pelo menos, leia e corrija a parte 2 e a parte 3. Quem fez a 3, corrija a parte 1, porque senão o teu texto vai ficar sem coerência, né? Então, eu não vou conseguir... quando começa a ler, tu vai ver logo que foi um, foi outro, foi outro. E não é isso que um texto acadêmico, a gente chama, busca. A ideia do texto acadêmico é ser um texto que tenha uma sequência lógica, entendeu? Que ele tenha, né, que o capítulo 1 esteja conectado com o 2 e com o 3 nesse sentido, tá? A Andressa levantou a mão, pode falar, Andressa. Não, foi sem querer, professor. Tá bom. Continuando, então, nesse sentido, por mais... Estou escrevendo aqui, marque uma reunião online com o grupo, para escrita, como é que está a tua parte, o que você vai, como é que nós vamos direcionar para fazer esses fechamentos. Eu sempre falo muito disso, como eu não vou conseguir obrigar vocês, porque eu não vou estar acompanhando vocês ali do lado fazendo, né? Mas isso é importante, vai dar qualidade para as entregas de vocês, com certeza, depois que nós tivermos os grupos formados. Certo? Falando em prática, eu acredito que nós temos que pensar em teoria e prática. A teoria a gente vai ler, né, e vai assimilar. Então, a prática é algo que se opõe ao teórico, né? Eu quero ver isso na prática. Então, muitas vezes eu teorizo, crio um plano de ensino e não executo. Um plano de aula, não executo. Uma oficina, não executo. Eu fico sem saber se aquela teoria realmente, na prática, vai funcionar, né? Então, essa questão da prática é muito importante nesse sentido, tá? Então, isso que eu defino como prática, né? A execução
da tarefa que foi previamente desenvolvida, por exemplo, né? Outras definições, né? Tudo que você consegue realizar, executar, fazer, um exercício, algo que eu consigo realizar, né? Isso é prática. Algo que eu não consigo realizar é teoria, né? Então, são essas questões. Então, falando um pouco de prática depois, né? A realização daquilo que você planejou. Então, eu planejo alguma coisa, faço tudo aquilo. Se eu não executar, né? Eu não, de fato, não tenho aplicação da prática, né? Então, eu não consigo dar o salto da teoria para a prática, né? Ai, não vai direto aqui, pronto. Então, teoria e prática são elementos interligados, interdependentes. Ambas são necessárias, não tem como eu aplicar algo que eu não planejei, né? Então, precisa essa parte anterior, que é a questão da teoria e do planejamento, né? Vamos falar de planejamento no próximo tópico. O sentido de uma está na relação com a outra, né? A prática sem a teoria, desprovida de reflexão, se constitui em atividade cega e repetitiva, né? A teoria sem o substrato da prática transformadora se constitui num vazio lógico e abstrato. Isso vem do Conder, né? Enfim, o autor que eu trouxe aqui para trazer para vocês algumas definições disso, né? Como que nós relacionamos. A ideia aqui da nossa é fazermos, então, a questão da teorização e fazer a teoria, que a gente fala de planejamento, a questão mais teórica, vislumbrando uma aplicação prática e ainda utilizando lúdico, utilizando atividades diferenciadas, né, a partir da educação ambiental, né? Então, nós estamos aqui com algumas vertentes que nós vamos precisar colocar juntas e bonitinhas e elas se justificarem, tá? Não é difícil, é legal, é bem legal, porque é diferente, né? Eu me empolgo, né? Eu gostaria que vocês também se empolgassem com isso. Vamos iniciar nosso primeiro aspecto importante da PEC, BNCC, né? Não tem como eu pensar em qualquer atividade, gente, né? Qualquer atividade matemática que não tenha um link com a BNCC, né? Então, BNCC é a base, né? Educação é a base. BNCC é a base, é lá que está as competências que precisamos desenvolver, né? As habilidades que precisamos motivar para que a competência seja adquirida. Então, são questões que eu vou tratar daqui para frente para dar um olhar geral aqui. Bom, gente, então, Base Nacional Comum Curricular, né? Então, BNCC, né, é a Base Nacional Comum Curricular. Deixa eu só tirar um negócio aqui, espera só um pouquinho. Esse aqui é um documento de caráter normativo, tá? A partir de uma BNCC, de uma base, né, eu tenho que segui-la. Então, é um documento de caráter normativo que define o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Então, ali estão todas as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Todo o conteúdo, não só matemático, tá? Então, nós temos todos os conteúdos que têm que ser desenvolvidos para que, né, tenhamos, né, as aprendizagens essenciais. Bom, não vamos entrar na questão política, de como foi construída, quem construiu, quem definiu, né, quais são essas aprendizagens essenciais, mas ali nós temos, como a gente chama, como o nome diz, vamos ser mais assertivos, base. Nós temos uma base, né, onde nós temos conteúdos pré-definidos, onde nós temos uma unidade, gente. Então, o Brasil todo segue isso, entendeu? Com as suas diferenças que eu vou falar na sequência. Mas nós temos uma base de dados, né? Tenho tudo ali e eu preciso executar isso, né? E tá bem organizadinha, inclusive, lá. Vamos focar, gente, aqui, PEC. Vocês vão ver que eu vou sempre estar falando do fundamental, tá? Ensino fundamental. Porque eu acho ainda que nós estamos numa PEC 3, terceiro semestre, que nós temos que pensar ensino fundamental, né? E a questão do lúdico também é muito, e questões ambientais são bastante trabalhadas
nessa parte da aprendizagem. Concluído o processo, né, na verdade, aqui estamos falando do processo de construção, a BNCC passou a integrar a Política Nacional de Educação Básica como referência nacional, então ela é uma referência para a formalização dos currículos dos sistemas, né, e das redes escolares do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares, tá? Então, quando eu vou no Estado ou no próprio município montar o currículo de formação, eu estou olhando para a BNCC. Quando os estados estão formando, né, que eles dão outros nomes, nós estamos falando da BNCC, né? E das propostas pedagógicas das instituições escolares, certo? Seu conteúdo também vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal, né? Então, se eu vou formar um professor, gente, nós, como estamos formando professor, nós temos que olhar para a BNCC, né? Um professor de matemática, ele precisa, evidentemente, né, estar ligado à BNCC. Então, quando eu estou formando professores, eu preciso estar olhando para a BNCC. A avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais, né? E os critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação, né? Então, ele contribui para isso, né? Para eu executar aquilo que está na BNCC, né, eu preciso saber a infraestrutura, né? Eu preciso ter uma infraestrutura para isso, né? E preciso elaborar os conteúdos educacionais também. Como que eu vou avaliar, né? Então, a BNCC, essa questão de como vamos avaliar, geralmente está definida nos próprios PPPs, enfim, e por aí nós vamos, tá? A BNCC indica o caminho, mas não é o currículo, né? Ela diz lá, tem toda essa base, mas ela não é o currículo. Ela mostra onde você quer chegar, né? O currículo depois que vai definir quais metodologias e quais processos de avaliação será utilizado em cada corrente, né? Estado, município e assim por diante, como eu falei, tá? Então, ela é uma base, né? A gente olha para ela, tá? Com uma certa obrigatoriedade, né? Alguma questão, pessoal? Ok. Seguindo, né? Então, nós vamos falar de competências, né? A BNCC se apoia em 2 fundamentos pedagógicos, né? O compromisso com a educação integral, né? E já vou falar de educação integral, vou reservar para depois. E o foco no desenvolvimento de competências, né? Então, nós temos que desenvolver competências, né? E aí já vou falar de educação integral depois das competências. Educação integral, gente, não é um ensino em tempo integral. Eu não preciso estar lá integralmente 24 horas por dia, né? No caso, manhã, tarde, como é. Não é isso. Não é necessariamente isso. É também isso, né? Mas é o desenvolvimento integral do estudante, né? Os seus aspectos cognitivos, emocionais, formar para a vida, para o trabalho, enfim, para tudo isso, eles têm que estar prontos. Então, nós temos que fazer esse desenvolvimento integral, não baseado somente no conteúdo, como a gente fala, né? Então, nós temos que ter toda essa ligação. Falo dos institutos, até porque nós temos um curso de institutos. Nós temos um outro conceito que é o currículo integrado, né? Onde, claro, envolve o desenvolvimento integral do aluno, mas ainda nós temos uma integração entre as disciplinas, né? Por ele ser um curso técnico, né? Então, nós temos que ter uma integração da base curricular, BNCC, com o curso prático, com o curso técnico, onde eles têm que estar interligados. Para que eu vou ter matemática? Ela vai ser utilizada lá no curso técnico, né? Por exemplo. Como que ela é utilizada? Então, os professores têm que estar conectados. Isso é tratado em reuniões. E o nosso currículo integrado aqui, que a gente tem para os ensinos médio integrado, né, são assim, né, com toda essa percepção. E isso está escrito, e muito bem escrito, como que vai ser avaliado, que a gente chama projeto pedagógico de curso, né? A gente chama disso. E tem um documento maior que é, inclusive, da instituição, certo? Então, desenvolvimento pleno do estudante, né? Não raso, pleno,
tá? Isso é o que está escrito, tá, gente? É o que prevê, tá? Não vamos entrar, depois a gente pode entrar numa aula síncrona para falar de todos os problemas educacionais que a gente tem no Brasil, tá? Eu estou falando do ideal do que está escrito, tá? Não é a minha percepção, é o que a teoria está dizendo agora. Na prática, como a gente já falou, né, não sei se a gente está desenvolvendo tudo isso, mas aí entra numa questão subjetiva, né? Mas é importante a gente tratar disso, né? Competências são os conhecimentos colocados em prática, né? Então, as competências são aqueles conhecimentos que eu adquiri, né? Então, eles são colocados em prática numa situação da vida real, para resolver esse problema, para eu ter equilíbrio nesse problema, para eu ter toda essa parte que fala antes do desenvolvimento integral do aluno, para que eu tenha como desenvolver isso, né? O foco da competência não exclui a referência aos conteúdos. E aí eu dou uma pausa, né? Muitos devem pensar, bom, professor, tem o vestibular, bom, professor, depois tem o Enem, bom, professor, mas depois tem um ENAD aqui, depois sim, né? Essas são as medidas para ver se a gente está conseguindo desenvolver, né? E aí nós precisamos dos conteúdos, né? O que ele está dizendo aqui não é que nós não vamos tratar de conteúdos, sim, mas como que nós vamos tratar esse conteúdo, né? Como que nós vamos trazer isso, né? É o que está posto aqui, tá, gente? Então, essa questão da competência se relaciona nesse formato. Vamos lá? Princípios metodológicos, participação, autonomia, espaço para o aluno fazer as próprias escolhas, né? Então, esses são alguns princípios metodológicos propostos na Base Nacional Curricular comum curricular. Às vezes eu troco. Embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, tá? Não diz lá, você tem que usar essa metodologia. A formação do aluno caracterizado nas 10 competências só pode ser alcançada por meio de metodologias ativas, tá, gente? Então, para desenvolver uma determinada competência, você precisa mobilizar habilidades, mobilizar conhecimentos, atitudes, valores e assim por diante. Eu mobilizo uma habilidade para eu atingir certa competência, tá? Então, para falar um pouco de metodologias ativas, tá? As metodologias ativas de aprendizagem colocam o aluno, ele está no centro do processo educacional, né? Então, promover o protagonismo dele, a autonomia e colaboração, em vez de passividade do ensino tradicional. Ok. Muita calma nessa hora, né? Então, como tirar esse aluno dessa passividade, né? Essas são questões que nós vamos jogar para frente, né? Porque a gente sabe, né, do aluno que não quer estar na sala de aula, de todos os problemas que nós temos. Eu estava me limitando a não falar dos problemas, mas a gente sabe de todas as dificuldades. Mas somos nós que vamos estar ali como professores, né? É difícil? Tá, é difícil, né? Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, mas eu tenho uma referência e aquilo que eu preciso seguir, né? E esse é o nosso encargo como professor, né? A gente não pode dizer, não, mas ele veio de lá de um jeito, ele veio do... Enfim, né? Mas agora ele é nosso aluno. No momento que ele é nosso aluno, eu tenho algumas coisas que eu preciso desenvolver, né? Aqui a gente falando de competência e habilidades, né? É isso, esse é o mundo, eu preciso olhar para isso. A gente precisa caminhar nesse sentido, certo? E ali, como que está estruturada a BNCC? Eu acho que é importante a gente tratar dessa estruturação da BNCC, né? Então, a estrutura da BNCC, temos educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, já pensando em ensino fundamental, né? Se eu olhar, voltar na BNCC lá, mas não vou projetar ela lá, eu consigo... Isso aqui é lá da BNCC, né? Onde nós temos, então, uma área do conhecimento, né? No caso aqui, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Isso aqui é organização de currículo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter alguns componentes curriculares, que são as disciplinas. Olha para a matemática. Matemática. Eu preciso ter o componente curricular lá, matemática, né? Ciência da natureza, né? Estou falando de ensino fundamental. Ciências.
Ciências humanas, geografia e história, ensino religioso. Olha as linguagens, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Está tudo dentro da mesma área de conhecimento, chamada aqui de linguagens, tá? Eu consigo olhar exatamente esse mesmo gráfico lá na BNCC, né? Depois, quando vai para o médio, aí nós temos outra formatação, tá? Mas eu estou aqui falando para vocês que a gente aqui vai focar no ensino fundamental, ok? Alguma dúvida, gente? Estou quase fechando aqui essa parte, a gente pode abrir também no final aí, se você tiver mais algum questionamento. Então, na BNCC, certo, gente? Igualdade significa definir as aprendizagens a que todos têm direito, né? Então, todo mundo tem direito a essas aprendizagens. Já falei, né? Equidade é oferecer condições adequadas às especificidades de cada aluno, né? Já vou lá embaixo. A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a individualidade de cada aluno e, então, fornecer condições necessárias à aprendizagem, considerando essas demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. E aí nós vamos longe, né? Tá? E aí nós podemos falar de equidade num sentido de, na hora de montar esse currículo, onde a escola vai estar localizada, por exemplo, né, se é numa área mais de classe de renda baixa, classe de renda alta, tudo isso interfere para eu dar condições de equidade, né, para cada indivíduo. Outras questões, vamos pensar em habilidades, habilidades não, eu não sei do termo, me corrijam se eu estiver errado, mas um aluno surdo, por exemplo, hoje a gente tem a obrigatoriedade que ele tenha, né, um intérprete, né? Pelo menos no Instituto Federal, a gente tem do lado dele alguém interpretando o que a professora está falando. Isso é dar condições necessárias, né? Então, eu dando as condições necessárias para que ele tenha essa equidade, né? Mas ele também tem que dar a contrapartida para que ele atinja essa igualdade, né? Que é conseguir absorver todas as aprendizagens, né? No curso da licenciatura em matemática aqui em Alegrete, a gente tem um aluno surdo, já dei aula algumas vezes para ele, e a nossa briga muito grande é justamente nesse sentido. A instituição está dando toda a contrapartida para ele, né? E a gente precisa que ele, né, que ele dê a contrapartida dele para que consiga, né, que ele consiga absorver os conteúdos matemáticos. Então, é bem difícil, mas a gente está sempre no encalço dele. Ele é bem legal, bacana, ele trabalha com ele tem os espaços dele na instituição, né, com a intérprete, ele tem atividades posteriores a isso, então, bem interessante. Tem 3 ou 4 intérpretes ali, né, tem alguns alunos nesse sentido. E aí nós temos outros, né, surdo, cego, isso pensando numa especificidade já bem ampla, né, mas nós temos as sutis também, que está na percepção do professor, a questão do autismo, entre outras questões, tá? Eu sei que equidade não é diretamente ligada a isso que eu estou falando, mas eu estou dando exemplos para que vocês consigam pensar nisso, né? Então, precisamos oferecer condições adequadas às especificidades de cada aluno, a dificuldade dele, né? Claro, a turma tem 40... Estou falando baixo que ninguém vai ouvir, né? Vai estar gravado, mas vamos lá. A turma tem 40 alunos, é uma loucura. Eu não consigo identificar isso. É uma dificuldade que a gente tem. Mas aí vai entrar na questão da infraestrutura adequada. Entende? Que nós estamos pensando em vários tipos de equidade aqui, né? É o que está escrito. Se é executado aí, não cabe aqui nós entrarmos nessa discussão, né? Como um referencial, né, a base indica as aprendizagens essenciais para os alunos da educação básica, né? Como já está posto, e nesse sentido aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional. É essa a ideia. Aí precisamos olhar para os números, né? Que de fato às vezes não demonstram isso, né? Então, resumindo, né, se nós pensarmos, cada estado monta o currículo baseado na BNCC, certo? E depois, cada município também monta sua proposta pedagógica baseada em o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, como avaliar, pedagogias ativas, entre outros, né? Em síntese, a proposta pedagógica da instituição educativa precisa estar alinhada ao currículo da rede, né?
e, por consequência, a BNCC, né? Quando eu estou falando rede, entendo que eu estou falando a rede municipal, a rede estadual, a rede federal, tá? A rede privada, que também não está fora disso, né? Afinal, ela é o instrumento que vai orientar o trabalho educativo de toda a equipe escolar, de modo que as aprendizagens essenciais definidas na BNCC sejam garantidas por todos os alunos. Antes de abrir para perguntas, tá? Eu vou citar um exemplo meu, tá? Para que vocês entendam como a questão documental de instituições é importante. Eu não posso chegar, não estou dizendo que não é assim que acontece, eu estou dizendo o ideal. Eu não posso chegar numa instituição e olhar para o colega que está trabalhando e seguir fazendo as coisas que ele está fazendo. Me expressei mal. Não é que eu não posso seguir, eu tenho que olhar para as questões que ele está fazendo da maneira correta, mas eu não posso trazer as questões que ele está fazendo de maneira incorreta, porque eu tenho documentos que normatizam isso, baseado em BNCC e tudo mais. Eu, quando cheguei no Mato Grosso, no IFMT, eu fui o primeiro servidor de um campus lá, o 01 que a gente chama, a gente montou um campus. Depois lá eu tive cargo de gestão e tal, então era bem difícil para nós em construção, porque eu pegava os documentos institucionais, né? Organização didática, que era o nome para esse currículo que nós tínhamos, né? E eu ia lá, a avaliação tem que ser assim, é tanto assim, eu não posso fugir disso. Mas aí o outro campus, por exemplo, fazia de outro jeito, né? E isso gerava um problema gigantesco, né? Porque nós começamos a questionar toda a instituição por que ela estava fazendo errado, coisas que estavam escritas de uma maneira e estava sendo executada de outra, né? Então, sempre os documentos, e quando a gente tem qualquer tipo de processo avaliativo, né? Hoje não temos ainda, mas a gente caminha para isso, o ENAD está mostrando isso, né? Com essa questão de ter ENAD todo o semestre, né? Então, está mostrando que existe uma vigília maior nisso agora, tá? Então, pensando nisso, nós temos, então, um olhar para isso, né? Então, toda essa questão de eu seguir os documentos, quando alguém vem avaliar, por exemplo, num curso superior, sei que nós estamos falando de ensino básico, no ensino superior, quando o INEP vem avaliar um curso superior, ele tem critérios definidos do que ele vai olhar. Então, ele vai olhar se a gente está executando o que está escrito nos documentos, tá bom? Pessoal, algum questionamento? Enquanto isso, eu vou colocando, quando vocês pensam nas perguntas aqui, vou colocando a lista de presença. Peço desculpa não ter colocado antes, tá? Não foi intencional, tá? Vou colocar aqui no chat mesmo, que daí já dá para ver aqui. Vocês entram lá e vê se está tudo ok, se vocês estão conseguindo fazer ali, tá? Se não está dando problema, que eu já olho aqui, que eu criei ela, eu acabei esquecendo de fazer a lista de presença, agora eu fiz, tá? Então, vocês preenchem ela aí, rapidinho. E eu tenho aqui também, no próprio RNP, ele gera para mim, né? Eu posso colocar em xeque depois, né? Para quem estava e para quem não estava, não está agora e teve antes, tá? Então, vocês assinem que eu vou fechar ela login aqui, logo eu fecho essa lista de presença, tá? Não consegue acessar. Por que não está conseguindo acessar? Pessoal, algum questionamento? Alguma questão? Professor, você estava falando a questão de equidade ali, que eu estava avisando ali. É muito bonito falar em equidade, botar no papel ali a questão de equidade, né? É bem interessante, até mesmo lendo na BNCC ali a questão do que se fala, mas na realidade é outra. Muitas vezes tem muitas escolas aí que tem aluno que senta na cadeira simplesmente esperando vir o intervalo para poder comer, né? Convenhamos, o aluno não tem uma estrutura para poder chegar e aprender, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que batalhar e tentar ver como que a gente consegue, depois que a gente estiver na frente dos alunos ali, como conseguir conquistar esse aluno para poder que ele aprenda o básico que a gente vai tentando colocar na sala de aula, né? Isso. Cara, Márcio, é Márcio, né? Isso, professor. Eu fico na encolha para falar disso, tá? Porque a gente sabe de todos os problemas que nós temos, né?
que varia de região para região, né? A questão de eu precisar de um apoio e não ter, né? A questão do interesse dos alunos nesse sentido também, sabe? Então, tem várias questões que a gente sabe que é problemático, né? Mas a gente tem que estar muito... Eu sempre trato muito isso com meus alunos, né? Amanhã eu vou ter uma aula inaugural com uma turma que está ingressando 101 presencial. O que eu já tenho reservado? Eu nem vou falar muito de aula nesse primeiro dia, de conteúdo, eu vou falar do que vem pela frente, né? Porque nós estamos fazendo uma escolha, né? Nós estamos fazendo uma escolha, e essa escolha é um novo mundo que nós vamos enfrentar, que tem muitas coisas positivas, né? Que te dá satisfação, pelo menos para mim, né? Que você pensar que você está ensinando outra pessoa, né? Que, de fato, na teoria a gente diz que não é isso, a gente modera, mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas que a gente consegue transmitir que a gente foi importante para alguns, isso já dá uma satisfação muito grande. A gente vai ser encontrado na rua, né? Tem até alguns do Cortella que ele diz, né? Ninguém passa pela rua e diz assim, ô engenheiro, ô não sei o quê, mas o professor, todo mundo lembra. Se você foi professor na vida de alguém, os caras lembram. Então, a gente consegue fazer essa diferença, isso é muito bonito, né? Mas a gente não pode achar que é um mar de rosas, porque nós temos problemas educacionais, né? E esses problemas são debatidos, gente, eles são discutidos, a gente briga. Aqui mesmo, a gente vem, o Instituto tem... No Instituto eu não consigo, muitas vezes, também, com os estágios que eu ministro, às vezes eu consigo, mas entender um pouco nas defesas de estágios dos alunos, mas eu sei que na educação básica municipal, na estadual, os problemas agravam, né? Por outras questões, né? Então, eu vi, por exemplo, vamos pensar, eu entendi o que você falou, e esse é o nosso desafio. Mas, por exemplo, eu vi agora a escola do meu filho tem 10 anos, estuda numa escola estadual aqui do lado da minha casa, em Alegrete, e a escola foi reformada toda ela. Ó, tá vendo? Tem uma melhoria, né? Então, são questões que precisam, né? A educação, ela precisa ter esse olhar, né? Olhar para os cursos de licenciatura, principalmente. Nós podemos entrar em várias discussões aqui, mas eu entendo o que tu falou, é bonito de falar muitas vezes, mas a gente não pode também olhar para isso e pensar, bom, depois é nós que vamos estar lá, e aí eles não vai poder reclamar, a gente vai ter que, né? Vai ter que tentar melhorar esse processo, né? Reclamando, melhorando, como a gente fala. Exato, né? O desafio que a gente vai ter que enfrentar. Isso, assim, a gente vai reclamar, a gente reclama dizendo, tem que reclamar dizendo, não, mas eu tenho uma ideia aqui para melhorar isso. O que tiver ao nosso alcance, tem coisas que fogem ao nosso alcance. Mas aí a ideia é que cobre dos gestores, cobre de todo mundo. Esse é o caminho que eu tenho de percepção, isso que eu adoto para mim, assim, sabe? Isso é um processo em constante construção. Certo, pessoal? Eu vou criar um sistema depois, eu consigo ver a listagem de quem participou aqui, quem não conseguiu assinar, tá, gente? Mas depois, outra vez, a gente pode fazer aqui, até no bloco aqui. Depois eu copio e faço essa listagem de presença também. Enfim, bem tranquilo, tá? Mais algum questionamento? Para eu poder encerrar aqui? Já estamos aí 1h23 e ainda estamos conversando. Isso é ótimo, né? Não, pessoal, o seguinte, cara. O que fica, né, de tudo isso que eu falei? Então, as questões de organização, tá? O Anderson, pode falar antes. Eu esperava o senhor concluir, mas só para finalizar, na verdade, eu tenho uma certa restrição em relação aos trabalhos em grupo. Porque eu acho que eu sou o único que não moro na região aí. Eu moro em Franca, São Paulo. Sim. E aí tem problema fazer individual? Não tem problema. Até tinha comentado com o colega anterior, já. Okay. Pode ser, especificamente nesses casos, a gente faz. Tranquilo, obrigado. Tem problema, tá? Então, o que fica aqui? A questão da organização dos trabalhos, que o próprio Anderson falou agora, né? Tem alguém pedindo para entrar na sala aqui. Ah, não. Foi o Anderson que tinha levantado a mão, desculpa. Então, essas questões de organização, passei para vocês a questão da BNCC, e lá nós temos aquele fichamento, né? É uma coisa tranquila. O que eu quero nesse fichamento? Né? Que vocês olhem para os conteúdos e consigam entender, né? Como que a gente faz essa questão da educação ambiental,
como a BNCC trata, se ela não trata disso e tal. Questão bem simples que vocês me entreguem ela até semana que vem. Agora, fechando a aula aqui, eu vou pegar e já vou esticar o prazo, tá? Até semana que vem, tá? E aí, na aula da semana que vem, eu gostaria que vocês também me falassem, já pensando na questão ambiental, questão conteúdos, o que vocês pensam disso, qual que as ideias, a gente tenha aí uns 20 minutos antes de iniciar a aula, 30 minutos, com essas discussões. Preciso que vocês tragam isso, certo? E aí, depois da semana que vem, a gente estende a cada 15 dias as aulas síncronas, tá? Agora que enforcou essas duas juntas, tá? Mas depois a gente vai ter um espaço maior aí, antes que tenha uma nova aula síncrona, né? Certo, gente? Algum questionamento a mais? Senão eu dou por encerrado a nossa aula de hoje. Fechou? Vou encerrar a gravação aqui, então.